Agora vamos observar o que acontece quando a gente coloca uma fonte de tensão aqui nesse circuito. Então vamos colocar uma fonte de tensão contínua nesse circuito aqui e vamos conectar essa fonte de tensão nos pontos A e B desse circuito. Vamos supor que essa fonte de tensão tenha uma tensão de 10 volts. Legal. Bom, nós já sabemos que esse circuito aqui, essa associação em paralelo aqui, equivale a um resistor de um valor de 6 ohms, como nós calculamos no vídeo anterior. Então a gente vai poder representar, vamos redesenhar esse circuito aqui, ó. Isso aqui é exatamente igual, tá? Existem algumas diferenças que nós vamos discutir daqui a pouco, a um circuito com apenas um resistor com o valor de 6 ohms. E a tensão aqui é a mesma, 10 volts. Uma perguntinha. Qual seria a corrente fornecida pela fonte de alimentação aqui nesse caso? Será uma corrente de valor I. Não conheço, tenho que calcular. Você provavelmente vai concordar comigo que se aquela associação equivale a um resistor de 6 ohms, então a corrente fornecida pela fonte no primeiro circuito, nesse circuito aqui, é a mesma corrente, o valor numérico é o mesmo para esse novo circuito, já que esse resistor de 6 ohms equivale, né, é o valor equivalente dessa associação. Então, calcular essa corrente, eu vou estar encontrando essa corrente aqui também. O valor numérico é o mesmo. Como que a gente calcula então essa corrente? A gente novamente vai fazer lei de Ohm. Então a gente sabe pela lei de Ohm que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, substituindo os valores que nós temos. 10 é igual a 6 multiplicado por I, isolo I, então a gente vai ter 10 dividido por 6. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente vai fazer 10 dividido por 6. Você vai obter um valor aí de aproximadamente 1,66. Então a corrente 1,67, né? Ampere. Então essa é a corrente total do circuito. Então nós sabemos que nós temos uma corrente de 1,67 ampere aqui, que é a mesma corrente de 1,67 aqui, já que este cara aqui, essa associação equivale a 6 ohms. Bom, a gente tem que observar o seguinte. De forma semelhante ao caso anterior, qual será a tensão aqui neste resistor aqui, R1, VR1? E nesse resistor R2 aqui, qual seria a tensão VR2? Se você observar, se eu pegasse um multímetro aqui e conectasse as pontas de prova nesse ponto e nesse ponto para medir a tensão do R1, você concorda comigo que é o mesmo ponto do polo positivo da tensão e aqui embaixo é o mesmo ponto do polo negativo da fonte de tensão? Então resultaria que VR1 seria exatamente igual a 10 volts? E se eu fizesse o mesmo procedimento em R2 aqui, colocasse a ponta de prova positiva aqui, ponta de prova negativa aqui, esse ponto aqui é o mesmo do polo positivo da bateria e esse ponto aqui é o mesmo do polo negativo da bateria. Portanto, nós concluímos já que a tensão VR1 é igual à tensão VR2, que é igual a 10 volts. Então nós sabemos as tensões nos dois resistores. Agora, uma outra questão. Será que quando essa corrente aqui I encontra este nó aqui, ela vai ser a mesma que vai passar pelo resistor R2? Vou chamar de I2 aqui. E a mesma que passa pelo resistor R1? Então, quando a corrente encontra este nó aqui, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai para R2, uma parte da corrente vai para R1. E quando essas duas correntes se juntarem nesse nó aqui de baixo, ela volta a ser o valor que a gente já calculou, que é o valor de 1,6, essa corrente I aqui.
Então agora como é que a gente faz para calcular os valores de I1 e I2? Novamente, nós vamos usar a lei de Ohm. Então nós temos aqui que no resistor R1, eu vou escrever só para deixar formal aqui, né? O VR1 é igual ao valor de R1 multiplicado pela corrente I1. VR1 nós já sabemos que vale 10 volts. O resistor R1 nós sabemos que vale 10 ohms. E a corrente I1 é o que nós queremos encontrar. Feito isso, a gente vai isolar aqui o valor de I1 e vai jogar esse 10 dividindo do outro lado. A gente vai estar dividindo 10 por 10, o que resulta em 1 ampere. Então, em R1, nós temos uma corrente de 1 ampere circulando. E em R2, vamos montar novamente a lei de Ohm. VR2 é igual a R2 multiplicado por I2. VR2 nós sabemos que vale 10 volts. R2 nós sabemos que vale 15 ohms. E agora a gente quer descobrir o I2. Isolando o I2, nós temos 10 dividido por 15. E se você fizer essa continha, você vai ver que vai dar 0,66 e uma dízima aqui. Então, isso aqui é o valor em ampere. Vamos arredondar, né? Então, I2 é igual a 0,67, né? Podemos arredondar aí com duas casas. Essa é a corrente I2 e nós temos a corrente I1 ali. Bom, talvez a gente nem precisasse ter calculado a corrente I2, porque a gente já tem uma informação aqui que a corrente I ela é igual à soma das correntes I2 mais I1, I1 mais I2. Tá? Então, se eu somar aqui o valor de 1 ampere com esse 0,67 aqui, eu vou ter a corrente total. Por quê? Quando a corrente encontra este nó aqui, ela se divide uma parte para cá, uma parte para cá, e quando ela encontrar esse nó novamente, ela vai se somar e voltar a ser o que era. 1,67 ampere chega nesse nó, vem 1 ampere para cá e 0,67 para cá. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, nesse nó, as duas correntes vão se somar e volta a ser 1,67 de novo. O que nós podemos concluir? Em uma associação paralela, nós temos os elementos dessa associação terão a mesma tensão, é o que a gente viu aqui. Em uma associação paralela, a corrente vai se dividir entre os elementos do circuito, que é o que a gente viu observando esse nó aqui e os valores das correntes que nós calculamos aqui.